Olá pessoal, sou o Daniel Mastral e hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho certeza vai trazer um esclarecimento para a sua vida. Eu tenho recebido muitos e-mails de irmãos e irmãs que nutrem uma dúvida perene em seus corações. Afinal de contas, o que é o batismo no fogo que Jesus chegou nos anunciar? Melhor dizendo, que João falou que Jesus iria nos trazer o batismo no fogo. O que é isso de fato? É falar em línguas? É cair no poder? É o reteté como a gente conhece? Então hoje nós vamos falar sobre batismo no fogo. Então vamos lá. Batismo no fogo. Pautado em Mateus, no capítulo 3, verso 1 a 17. Está acontecendo aqui uma coisa, nós vamos desdobrar isso, vamos desmembrar um pouco esse texto para que você entenda na sua extensão e também na sua profundidade. Isso vem ali acrescentar conteúdo na sua vida, especialmente edificação espiritual, fortalecimento da sua fé, renovo das suas esperanças, né? E naqueles dias apareceu o João Batista. O João, o Batista, porque ele batizava. Aí vem a questão do batismo de João Batista, aquele que batizava, pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto. Inclusive nome de um dos títulos, melhor dizendo, dos nossos livros, né? Terceiro livro da série Filho do Fogo. Filho do Fogo, Guerreiros da Luz, Voz do Deserto, Catedral das Sombras. Porque esse é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então João Batista era a voz que clamaria nos desertos, ele pregava no deserto, ele batizava no deserto, e ele seria então aquele que iria preparar a vinda de Jesus, né? A vinda de Jesus. Vamos entender onde está esse texto? Está falando de Isaías, né? Isaías 43, é lá que está esse conteúdo. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Então essa profecia já tinha sido feita pelo profeta Isaías, um dos profetas maiores, sempre é bom lembrar, maior pela extensão da sua obra, não maior pela sua unção, alguma coisa assim. Também apenas pela sua extensão da sua obra, mas tão importante quanto Ageu, por exemplo, tá? E aí continua. E um anjo do Senhor lhe apareceu. Vou pegar um outro texto aqui para a gente compilar, tá? E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar de incenso. Apareceu para quem? Para Zacarias, pai de João Batista, que era sacerdote. Ele estava cumprindo o seu turno sacerdotal, quando de repente apareceu um anjo dele à direita do altar de incenso. O incenso representa a adoração, né? Então o anjo estava ladeando aquilo que representa a adoração e se faz visível para o sacerdote, pai de João Batista, futuro pai de João Batista, sacerdote Zacarias. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu em temor sobre ele, numa época que as pessoas tinham temor de Deus, sabe? Hoje eu vejo pessoas com a maior cara lavada do mundo, mentindo, enganando, caluniando, fazendo fofoca, intriga e dizendo que amam a Deus. Pois é. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Sabe, Deus escuta as suas orações. Talvez você não tenha resposta naquele momento imediato que nós queremos. O ser humano, ele é imediatista. A gente quer a bênção para ontem, mas Deus tem tempo, modo e propósito para todas as coisas. Ele não esqueceu de você. Ele ouviu as suas preces. Ele tem visto as suas lágrimas. Ele vai responder. A única missão minha e sua é descansar nele. Só que para descansar nele eu tenho que estar no centro da vontade dele. Temos que ser cristãos legítimos e verdadeiros. O nosso viver na terra tem que ser compatível com o nosso discurso. Então a oração de Zacarias foi ouvida, porque era um homem de Deus, né? Se fosse um profissional da fé, né? Se Zacarias estivesse vendendo a túnica ungida, ora, essa oração não seria ouvida, seria uma oração que só tinha palavras, seus lábios me adoram, mas seu coração está distante de mim. Isaías falou isso, Jesus repetiu.
Então, não temos, porque tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, né? Isabel, mulher aqui do sacerdote, a tua mulher dará à luz a um filho e lhe porás o nome de João. Você vê que Deus, na sua onisciência, escolheu até o nome dele, João. Na época não tinha a letra J, tá? É Yohanan o nome dele, Yohanan. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, né? Os anjos, o céu, a regozijo, porque será grande diante do Senhor, não diante dos homens, mas grande diante de Deus, porque é isso que vale, viu? É isso que vale, em vez de a gente ficar procurando prestígio entre os homens, busca o olhar de Deus para a sua vida, né? Grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da sua mãe, ou seja, nem tinha nascido ainda, já era cheio do Espírito Santo, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor teu Deus. Então, ele vai converter muitas pessoas, vai ser uma pessoa usada por Deus. Isso que o satanismo vai dizer, então, que é um selado. Nós poderíamos dizer um predestinado, né? Como Noé, como José, como Moisés, etc. Tá, isso aqui vai estar em Lucas, capítulo 1, de 11 a 16. Então, João tinha um destino espiritual traçado. O próprio Jesus testifica de João Batista. Olha só o que Jesus está falando. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, às multidões, a respeito de quem? De João. Que fostes ver no deserto? Por que vocês estão indo lá no deserto? É isso que Jesus está dizendo, né? Vocês estão olhando uma cana agitada ao vento, né? Sim, que fostes ver? Jesus ainda disse, sim, o que vocês foram lá ver no deserto? Um homem ricamente vestido, os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Ou seja, Jesus está dizendo, você não olha para a aparência, não importa se a pessoa usa terno e gravata, se a pessoa está bem vestida, usa um terno Armani, relógio Rolex, né? Isso daí não remete à autoridade espiritual para ela, tampouco quer dizer que essa pessoa necessariamente está agradando a Deus, né? Einstein já disse uma frase que eu acho maravilhosa, né? Uma vez ele foi convidado para uma cerimônia na Casa Branca, e o repórter perguntou, e ele foi com qualquer roupa, né? E foi desleixado, né? E aí perguntaram para ele, mas Einstein, o senhor não sabia que era uma cerimônia, né, toda cheia de glamour na Casa Branca, né? Convidado pelo próprio presidente dos Estados Unidos? E ele falou, pior seria se a farinha fosse inferior ao saco que a reveste, né? Então a aparência externa, sabe, Deus não está vendo isso. João Batista se vestia com pelos de camelo, cinto de couro, comia gafanhoto com mel, era um cara esquisito para sua época, mas era grande diante do Senhor. E Jesus dizendo, estão procurando um homem ricamente vestido? Não, não. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos digo. Jesus está confirmando, sim, ele é um profeta. E muito mais que um profeta. Mais que um profeta. Porque é este quem está escrito. Eis que diante da tua face envio o meu anjo e preparará diante de ti o caminho. Em verdade vos digo que entre os nascido de mulher tem nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Olha só a referência, a honra que Jesus remete a João Batista. Não tem profeta maior nascido de mulher, né? Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Se você tiver uma vida de humildade, uma vida de servir os que servem, porque é isso que Jesus ensinou, você é maior que João Batista. Jesus olha para você com uma referência positiva. Olha lá, meu filho amado. Olha ali, minha filha amada. Ele é o menor, né? Ele tem humildade, humildade verdadeira. Não é uma pessoa que tem orgulho da humildade ou finge uma falsa humildade, mas é uma humildade verdadeira, legítima, né? E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência no reino dos céus e pela força se apoderam dele. O que Jesus está querendo dizer isso, né? O que está ocorrendo aqui? Significa que muitos profissionais da fé, pela sua própria força, pela sua própria tentativa capacidade, querem tomar o reino, ou seja, querem tomar para si glória, poder, autoridade, que não são deles. Eles não conquistaram esses valores, mas eles tomam pela força. Ah, ninguém me ungiu apóstolo, então eu me unjo. Eu sou apóstolo, ninguém me declarou líder, então pronto, eu me nomeio, agora eu sou líder. E pronto, né? E muitas pessoas sem a direção de Deus, sem direção do Espírito Santo, né? Sem preparo, então são pessoas que realmente estão tomando a força, né? E nesse sentido,
que a Bíblia está colocando, tá? É um sentido, inclusive, apoiado e apreciado pelo teólogo Champlin, e o que eu muito admiro e respeito, né? Eu vou pegar um outro texto aqui, ó. Jesus falando, então ele tá falando, vocês estão indo atrás de pessoas bem vestidas, é isso? Pega lá o texto, ó, pegar da onde Jesus está tirando essa questão. Mateus 23:13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois fechais dos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixar os que estão entrando. Então eles estão tomando o reino à força, eles não estão deixando os homens entrar, e eles também não estão entrando, né? E eles são hipócritas, e se vestiam bem, hein? Olha, se vestiam ali, túnicas assim Armani, né, de primeira linha, feita na alfaiataria, né? Então, pois é, Mateus 23:13. E ainda Jesus vai um pouco mais adiante, Mateus 27:28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, né? Tem aquela aparência de piedade, se vestem bem, barba bem feita, né? Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia, está podre por dentro, né? Deus está vendo o coração. Não está olhando a embalagem que você está apresentando para ele. Ele olha o seu coração. Ele sonda o seu coração na profundidade dele. Não tem nada que você possa esconder de Deus, né? Assim, também vós exteriormente pareceis justos. Exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Nós falamos que somos crentes. E vamos lá, né, na igreja. Eu lembro que eu vi uma época uma pessoa comentando que foi visitar uma exposição do Charles Darwin e viu ali a casa do Darwin, as coisas dele. E sabe que o Darwin viajou pelo mundo como botânico e ele esteve inclusive no Brasil. E o registro de bordo de Charles Darwin, quando esteve no Brasil, ele disse, graças a Deus, estou saindo do Brasil. E no primeiro momento aquela pessoa viu, puxa vida, mas que desprezo à minha pátria. E aí ele coloca, estou saindo de um país que escraviza as pessoas, era a época da escravidão, que escraviza, que maltrata as pessoas, que denigre as pessoas, que humilha o ser humano, pior que os animais, né? Como é que pode um ser humano fazer uma coisa dessa e depois no domingo vai na igreja cantar louvores a Deus e dizer que ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? E será que nos dias de hoje a gente não continua fazendo a mesma coisa? Será que não continuamos jogando pedras virtuais nas mulheres que muitas vezes, às vezes, cometem erros? Eu vi uma época aí, saiu na internet, ficou até um meme na internet, né? Uma mulher que adulterou o marido. Não estou sendo favor do adultério, tá bom? Mas eu estou vendo a desproporcionalidade que a gente tem tomado com as coisas. Ela adulterou e parece que o marido foi lá, filmou e pulverizou isso na internet e foi compartilhado por muitas pessoas, isso inclusive por crentes, né? Pedras virtuais. Quem somos nós para julgar? Quem julga é Deus, né? Então, tem aquele negócio entre marido e mulher, não mete a colher. Você ora por eles, você aconselha, mas a escolha é deles. Eu conheço casais que vivem muito bem, né? Que realmente você vê que Deus separou os dois para sempre. Mas tem outros que você percebe que não foi Deus que uniu. Foi precipitação humana, foi profetada, foi carência, foi uma série de fatores ali. Não foi Deus. E eles vivem, não são felizes. Não são felizes. Então eu oriento, eu oro por eles, porque para Deus não há impossível. No entanto, se você conseguir continuar persistindo no erro, você nunca vai prosperar, nunca vai crescer. Então não nos cabe aqui atirar as pedras, né? Mas nos cabe orar pelos pecadores, apontar o caminho, mas jamais exercer a posição de juiz. É essa a colocação. E hoje a gente continua sendo juiz. A gente continua apontando o dedo, definindo quem vai para o céu, quem vai para o inferno. Nós vamos nas igrejas e temos aparência de piedade, cantamos louvores e cantamos aleluias e tudo mais, mas na segunda-feira a gente trapaceia. Na segunda-feira a gente pega, fura fila, a gente mente, nós enganamos, nós invejamos. O IBGE fez uma pergunta curiosa para a população brasileira. Você é racista? A pessoa, não sou racista. Você acha que o Brasil é um país racista? Segunda pergunta. Sim, o Brasil é extremamente racista. A terceira pergunta. Você é uma pessoa invejosa? Não sinto inveja de ninguém. Sinto inveja de você? Você não acredita, basta eu comprar uma bolsa nova, minhas amigas, o cunhado, a família toda, fica todo mundo de olho, o pessoal me inveja muito.
Engraçado, né? Parece que nós temos um país esquizofrênicos, né? De pessoas que são invejosos, mas é um país de invejosos, de um país de racistas, só que ninguém em nosso meio é invejoso e ninguém é racista. Todo mundo que foi entrevistado não é assim diante de nós também. Você pergunta na igreja, né? Quem aqui realmente está disposto? Quem ama a Deus de verdade? Eu amo, né? E quem é que está brincando de ser crente? Ah, eu não. Não, o irmão do lado tá. Mas será que você não está brincando de ser crente? Quando você faz as coisas mais ou menos? Quando você entrega para Deus a sobra, a esmola, o resto do seu tempo, dos seus recursos, dos seus talentos? Reflexão para a gente, né? Hipócritas é o que Jesus está dizendo. Sepulcros caiados, têm aparência de piedade. Nós temos que parar com isso. Parar de brincar de ser crente e viver o cristianismo de verdade, né? Assim, vós também, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Um outro texto também, Mateus 11, de 7 a 14. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Acabou ali. Dá uma olhada no vídeo, Profetas do Novo Testamento, tá? Acabou essa história de profeta, o que tem tá na Bíblia, a Bíblia está pronta, né? Tudo que Deus tem para falar para a gente está na Bíblia. Então, assim, o profeta é aquele que legitima, que valida as Escrituras, que simplesmente replica e reforça aquilo que já está escrito. Se for acrescentar uma só palavra, esquece. Se for falar além daquilo, é anátema, como nós já falamos no vídeo Logos, né? E se quereis dar crédito, esse é o Elias, que havia de vir. Então, enaltecendo João Batista. Voltando então, Mateus capítulo 3, onde a gente começou. E esse João tinha suas vestes de pelos de camelo e cinto de couro, e todos os seus, em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Então, iam ter com ele Jerusalém toda a Judéia e toda a província adjacente do Jordão. As pessoas procuravam. Tem sede da verdade, tem sede da justiça, tem sede do amor. E o que nós estamos entregando para essas pessoas? O que nós estamos entregando? Sabe, muitas vezes eu, dirigindo carro pela cidade de São Paulo, eu vejo essas crianças fazendo malabarismo com limões, né, ou querendo limpar o para-brisa do carro. E muitos de nós cristãos achamos apenas um incômodo na nossa paisagem urbana. Não fazemos nada a respeito. Eu sei que uma pessoa sozinha pode muito pouco, mas se a gente se unisse mais, nós poderíamos transformar vidas com uma palavra. Muitas pessoas podem ser transformadas com uma palavra. As pessoas me escrevem e eu oro e dou uma resposta pautada naquilo que Deus estabeleceu para mim. E depois aquela pessoa me escreve de volta e diz, puxa Daniel, aquela palavra veio de Deus porque me deu norte, me deu direção, transformou a minha vida. Sempre que eu posso lançar uma semente, eu vou lançar. Eu sempre abaixo o vidro e falo um pouco de Jesus para aquela criança, porque ela vai crescer e aquela semente vai ficar no coração dela, né? Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu dou, né? Então entrega a palavra de sabedoria, entrega a palavra de conforto, entrega motivação, ensina essas crianças dos nossos dias de hoje que realmente eles são especiais para Deus, porque é delas, as pequenas crianças, é o reino dos céus. Não deixa passar para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Isso é ser cristão de verdade. Mas o mundo tem sede do amor, né? Porque perdemos as referências de amor e por eles eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E vendo ele, muito dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, olha só, João Batista está batizando, na fila lá tem fariseu, tem saduceu. Eram os caras top, seriam os profetas, os apóstolos, esses profetas rei do nosso tempo, aí as pessoas que se acham demais, né? Vendo os saduceus, vieram ao seu batismo. Dizias, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Está dizendo, vocês são víboras, vocês estão vindo aqui por falsidade, né? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Você confessou o pecado? Deixe o pecado. Não adianta você confessar o pecado e continuar no pecado, né? Aquele que confessa seus pecados e os deixa, alcança misericórdia. Provérbios 28, 13, eu acho. Posso estar equivocado, tá? Estou falando de cabeça aqui. Então, confessar o pecado e deixar o pecado. Não basta apenas confessar o pecado, né? Raça livre, frutos de arrependimento. Tem que ter fruto. Sua vida tem que ser transformada. Não adianta dizer, me perdoa aí. Só que você continua olhando para aquela pessoa com desdém. Você continua humilhando aquela pessoa que você disse que você perdoou. Então, ou perdoa de verdade como Deus te perdoa, ou então, meu irmão, você não aprendeu o que é perdoar, e muito menos o que é amar, e menos ainda o que é ser cristão de verdade, né?
Esses são os valores que Jesus nos deixou como herança. E não presumais em vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Em verdade vos batizo com água, minha em arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Está falando de Jesus, ele está preparando o caminho. É o voz do que clama no deserto, ele está anunciando, cujas alparcas não sou digno de levar. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com o que mais? Fogo. Fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a eira, recolherá do celeiro o seu trigo e queimará a palha, e com o fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia com João, junto ao Jordão, para ser batizado por ele. O que João diz? Mas João opunha-se, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim? Humildade precede honra, né? Humildade precede honra. Por isso que João era grande. Por isso que não há profeta maior, porque ele era um cara humilde. Era um cara que tinha humildade no coração. Jesus, porém, respondendo, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E tendo Jesus sido batizado, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis que uma voz dos céus dizia, esse é meu filho amado, a quem me comprazo. Está em Mateus 3, de 1 a 17. Então o que é esse batismo no fogo? Batismo de fogo que João Batista diz que Jesus ia nos batizar com o Espírito Santo e com fogo. O que é? O fogo seria falar em línguas, então? Seria rodar? Seria o reteté? Seria cair no poder? O que seria, então, esse batismo no fogo? Vamos lembrar que línguas de fogo caíram sobre os apóstolos. No batismo no Espírito Santo. O que aconteceu quando eles ficaram cheios do Espírito Santo? Vamos lá para Atos. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é um batismo de fogo, né? Ser cheio do Espírito Santo, né? E começaram a falar em outras línguas, começaram a ter dons, porque os dons vêm do Espírito, do amor, da fé, do perdão, do auxílio, né? Tudo é fruto do Espírito, né? Então receberam, começaram a falar em línguas, era um dos dons, falar em línguas, conforme o Espírito lhe concedia quem falasse, mas eram línguas, era a língua qualquer, ele estava enrolando a língua, né? Em Jerusalém estava habitando judeus, estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Era uma época de festa, então Jerusalém estava cheia de habitantes de vários pontos de outras localidades. E cada um tinha o seu idioma. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar a sua própria língua, entendia o que estava falando, não era uma língua desconhecida. A linguagem ela tem que comunicar. Se ela não comunica, se estrumbica. Então, eles não estavam falando lá, sirianda lá na praia, lava sunga, lava saia, samambaia, massarabala. Não estavam falando assim. Eles estavam falando um idioma que era conhecido e reconhecido pela... Opa! Está falando meu idioma. Eu estou entendendo, eu sou francês, eu sou americano, né? Eu sou angolano, eu sou japonês, ele está falando o meu idioma, eu estou entendendo o que eles estão falando. O que está acontecendo? É isso que estava ocorrendo. Falando idiomas era estratégia de evangelismo, foi um dom que Deus derramou aos apóstolos para evangelizar e anunciar a mensagem da cruz. Mas não era uma língua desconhecida, tá bom? Era uma língua conhecida e compreendida, porque a língua tem que comunicar. Se ela não comunica, né, não funciona. E outros passavam e se maravilhavam, dizendo aos outros, por quê? Eles não são galileus? E como todos esses homens que estão falando, como, pois, nós ouvimos cada um na sua própria língua, que somos nascidos? Como? Né? Pardos, medos, elamitas, que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Efrígida e Panfilha, e Egito e partes da Líbia, junto com Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos. Então olha só quantas pessoas estavam lá e todo mundo entendia na sua própria língua. É isso? Então era uma língua conhecida. Batismo do Espírito Santo derrama dons para você. Um desses dons pode ser a capacidade de falar um idioma que você não conhece, mas como estratégia de evangelismo. Ou talvez até o Espírito Santo te ajude a aprender o idioma mais rapidamente, né, para que você evangelize uma determinada região, especialmente quem faz as missões urbanas, missões mundiais, né, nesse sentido.
Então continua. Cretenses e Abre, todos temos ouvido nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, né? Dizendo uns para os outros, o que isso quer dizer? E os outros, zombando, diziam, claro, sempre vai ter alguém que vai zombar, sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo. Meu irmão, você nunca vai agradar a todos, nem Jesus agradou, tá? Não se preocupe, você nunca vai agradar a todos. Estão cheios de mosto, cheios de bebida alcoólica, é isso. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou sua voz e disse, homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, seja-vos convosco notório, escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Terceira hora do dia, que começava às 6 da manhã, eram 9 horas da manhã. Então esses caras não estão bêbados, eles estão cheios do Espírito e autoridade. Pedro foi à frente, né? Pedro foi à frente. Então, primeira coisa, então você pode falar línguas conhecidas, sim, que comunicam, que estavam ensinando, expandindo a mensagem da cruz, não estavam enrolando a língua. Paulo fala, mas Paulo não fala da língua dos anjos? Sim, Paulo está colocando uma máxima aqui, ainda que eu falasse todas as línguas, falasse a língua dos anjos, ainda que eu soubesse toda a ciência, você sabe toda a ciência, você consegue fazer tudo? Faculdade de tudo, ser PhD de tudo no planeta todo? Não, é impossível. Então Paulo está usando uma força de linguagem extrema para dar ênfase para o amor, mas não coloca isso como uma questão majoritária na sua vida, eu tenho que falar a língua dos anjos, porque senão eu não sou salvo. Nada disso. Olha o que Paulo está dizendo. 1 Coríntios 13, de 1 a 2. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa, como sino que retine. A ênfase é o amor. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que. Ou seja, você não conhece todos os mistérios da ciência. E ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. A ênfase é o amor, não é a língua dos anjos, né? Então, o batismo não significa falar em línguas, tá bom? Significa cair no poder, então, se eu rodei, pum, caí. Então, estou batizado no fogo, é isso, né? É isso, olha, a Bíblia fala de culto racional, a Bíblia diz ser de sóbrios, não fala de bagunça. Vamos buscar esteio bíblico? Para tudo a gente tem que ter esteio bíblico, né? Vamos pegar aqui um texto, vou pegar aqui a referência para vocês primeiro, depois eu leio o texto. Ele vai estar em 2 Crônicas, capítulo 5, de 7 a 14. E assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no oráculo da casa, ao lugar do Santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Então a arca foi trazida para o templo, porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, os querubins cobriam por cima e a arca os seus varais. Então os varais, sobre isso aí, vai falando um pouquinho aqui. Vamos pegar um pouco mais. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes se ali achavam e santificavam sem respeitarem se respeitarem suas turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles, Asaf, Emã e outros mais, né, estou sumariando aqui, eles estavam em pé, isso eu quero deixar claro, os levitas estavam dentro do templo, em pé, para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Então estavam os levitas e 120 sacerdotes em pé que tocavam trombetas olhando para a região oriental. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam para se fazer ouvir a uma só voz, e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, levantando a voz com suas trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, Ele é bom, porque sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu com uma nuvem, a casa de Deus se encheu com uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Então aqui era uma época que o Espírito estava sobre os profetas, hoje o Espírito Santo está em nós, né? Não mais sobre nós, mas está em mim, está em você. E aqui o que está dizendo, eles não conseguiram ficar em pé. Então pode haver sim, num momento de uma unção muito grande, de um poder muito poderoso de Deus, de uma glória de Deus, que você caia. Pode, é validado pela Bíblia, você pode cair, né? Você pode às vezes desfalecer, mas tem gente que cai porque quer cair. Tem gente que cai porque é induzida a cair. Eu vou orar e você vai cair. Aí a pessoa cai, né? Eu vou orar, vou assoprar o microfone e fazer esse gesto. Aí a pessoa cai. Mas eu estou fazendo assim, aqui esse mês estava adorando. De repente, né, desfaleceram. Vamos pegar um outro exemplo aqui? Daniel.
Daniel também, ele viu um anjo e a presença angelical fez com que ele tivesse uma reação diferente, né? Vai estar escrito aqui em Daniel, capítulo 10, de 5 a 9, eu vou sumariar aqui também. E só eu, Daniel, vi aquela visão, né? Ele descreve antes qual era o anjo, e só eu tive aquela... E os homens que estavam comigo não viram, contudo caiu sobre eles grande temor, e fugiram, esconderam-se. Sentiram a presença do anjo, né? Existe uma carga que o anjo traz, uma carga de amor, de unção, de glória, de poder, né? Fiquei, pois eu só a contemplar essa grande visão, e não ficou força em mim. Transmutou-se o meu semblante em corrupção, e não tive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto. Então ele desfaleceu. Então você sim, você pode, né, pelo poder do Espírito, e em casos realmente legítimos, dirigidos pelo Espírito, por Deus e por amor, aí sim, você pode acontecer de você cair, né, pelo poder, como a gente costuma dizer ali, né? Mas também tem muito fogo estranho no nosso meio. Vamos entender o que é esse fogo estranho? Ao fogo falso, Levítico 10, de 1 a 2. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram a cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram o fogo estranho perante a face do Senhor, o que ele não lhes ordenara. E saiu fogo diante do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor, Nadab e Abiú. Então eram dois sacerdotes e produziram um fogo estranho. Acha que não tem fogo estranho nos nossos altares? Seja um bom observador. Toda vez que você faz aquilo que Deus não mandou fazer, você está produzindo fogo estranho, né? Qual então a verdadeira prova de fogo? 1 Pedro 4,12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para nos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Então, fica preparado com essa prova de fogo que vai chegar até você, como se alguma coisa estranha te acontecesse. Pedro passou por essa prova. Amizades nossas passam por provas também. Ou quando está tudo bem, amigo para churrasco, para pizzaria, quando você está bem, está com saúde, está cheio de amigos, não é verdade? E quando você está doente? E quando você perde emprego? E quando você perde o prestígio? E quando você perde o poder que você tinha antes? Seus amigos estão do seu lado ainda? É a prova de fogo, né? Essa prova de fogo, ela peneira as pessoas ao nosso redor, amizades, relacionamentos. Ela lapida relacionamentos amorosos, inclusive, né? Você está namorando com alguém, será que essa pessoa vai estar sempre do seu lado mesmo, né? Então vamos observar. Na hora da dificuldade, a gente vê que realmente está do seu lado, quem realmente te ama, quem está do seu lado e quem te ama. Minha avó dizia sempre para mim, você escuta muito o conselho dos sábios, mas acima de tudo escuta os conselhos de quem muito te ama, né? Então esse conselho a gente tem que guardar, né? Então relacionamentos ministeriais, familiares, eles são lapidados por essa prova de fogo. Quem passa então por esse crivo de fogo? Lucas 22, 31 a 32. Disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para cirandar como trigo, para peneirar como trigo, né? Mas eu roguei por ti, eu intercedi por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Lucas 22, 31 e 32. Né? 1 Pedro 1, 7. Para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, que parece e é provado pelo fogo. Então a fé é provada pelo fogo. Se ache em louvor e honra e glória e revelação de Jesus Cristo. Então esse fogo, esse batismo de fogo que Jesus está falando, são as provas, são as dificuldades. Foi o que Jó passou. A dificuldade, Jó passou por uma prova de fogo, né? Com a anuência de Deus. Ele perdeu a família, perdeu o dinheiro, perdeu a saúde, os amigos dele, amigos, a Bíblia diz amigos de Jó. O amigo vinha e dava punhalada nele. Isso não é amigo. Isso é amigo para quando Jó estava rico, estava próspero, fazia banquetes. Esses amigos estavam lá. E na hora que Jó precisou, estava apontando o dedo, né? Então, Jó passou por uma prova de fogo. E no final, agora meus olhos te veem, eu sou conhecido ouvir falar, né? Então nós passamos por provas de fogo. A prova de fogo é a aprovação da sua fé. É isso que é a prova de fogo. Significa que ao aceitar Jesus, você aceitou o quê? O que vem no pacote? Vem cruz, vem cravos, vem perseguição, vem pedrada, né? Vem calúnia, vem mentira, as pessoas vão te atacar. Essa é a prova de fogo. Aquele que permanecer até o fim com Cristo será salvo. Essa é a pegada, né? Essa é a prova de fogo, esse caminho estreito que Jesus propõe, mas que nos leva a uma abundância de graça de Deus, nos leva a uma paz que transcende entendimento e a experiências extraordinárias e maravilhosas, cujas palavras, meu irmão, minha irmã,
Eu não tenho como verbalizar para vocês. Cristo é uma experiência, né? Que você possa ter essa experiência e passar por essas provas. Então, em vez de reclamar, eu estou passando por uma situação, eu vou reclamar, ó vida, ó azar, né? Não, em tudo dai graças. E olha, vigia e ora para que você não caia. Porque aquele que está em pé vigia para que não caia. Então nós temos que manter a chama dessa fé acesa. Você tem o Espírito Santo ele dá dons, né? Mas também nós temos que exercitar o amor. Quando você ama mais, você recebe mais amor. Quando você abraça, você é abraçado. Quando você acolhe, você é acolhido. É um princípio natural da semeadura. Não deixe para amanhã o bem que você pode fazer hoje. Então que o fogo das provações, essa ardente prova, purifica a sua vida. Está passando por dificuldade agora, meu irmão? Tá, perdi o emprego, Daniel. Puxa, meu casamento está em crise. Eu estou passando uma doença terrível. Eu sei que pode parecer estranho o que eu vou te dizer, meu querido, mas agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque Deus tem um propósito nessa situação. Deus é uma prova de fogo. E quando você passar por essa prova, seus olhos vão ver a Deus. Talvez agora você só conheça a Deus e ouvir falar, mas um dia você vai ter uma experiência com Ele. E essas experiências são forjadas no fogo. O fogo purifica, ele queima toda a palha. Ele purifica os metais, né? Então, Pedro foi purificado pelo fogo. Satanás pediu para te cirandar, Pedro. Satanás tem pedido para te cirandar também. Mas Jesus tem rogado por você e rogado por mim. E nele nós somos mais do que vencedores. Então passe pelas provas e seja aprovado por elas. Que você brilhe como ouro reluzente. Que você possa andar na terra como cidadãos dos céus, para a honra do Cordeiro e para a vergonha do inferno. Essa é a prova de fogo. Que você seja provado e aprovado pelo fogo de Deus. Que Deus te abençoe e te guarde.